Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional dominical e nós vamos começar esse novo projeto com aulas falando sobre dúvidas a respeito de doutrina, o estudo da palavra. E nessa primeira aula de hoje, nós temos como base um texto que gera muita confusão. O tema desse devocional hoje é segundo o coração de Deus. Nosso texto base, 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, dispersou-se o povo dele. Então disse Saul: Trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia dispersando de mim, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não implorei o favor do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Lido o texto, nós vamos entender a proposta dessa aula de hoje, que é tratar de um texto que gera muita confusão. Um texto que muitos conhecem, mas pouca gente entende de verdade. Aqui Deus chama Davi homem segundo o seu coração. E a pergunta honesta é: como assim? Perceba que nesse texto que nós lemos, Deus ainda nem chamou Davi. O nome dele ainda não vai aparecer, porque o foco do texto não é Davi. O foco do texto é Saul. Então aqui nós temos um princípio bem importante. Nunca interprete um texto fora da situação em que ele foi dito. No contexto histórico, nós temos a seguinte situação. O que estava acontecendo? Israel estava em guerra, Saul pressionado e Samuel, o profeta, acaba demorando. O povo começa a se dispersar e Saul decide fazer algo que Deus não mandou ele fazer, do jeito dele e no tempo dele. Em 1 Samuel 13:12, nós temos o Saul dizendo: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. E aqui está o problema. Saul se sente forçado e não convencido. Ele age para manter controle e não para obedecer. E o problema de Saul não foi oferecer sacrifício. O problema foi quem estava governando o coração naquele momento. E aqui eu quero trazer uma lista do que de fato poderia estar governando o coração de Saul. Medo do povo, pressa, autossuficiência, desconsideração da palavra de Deus. E Saul escolhe agir sem consultar a Deus. E como consequência a essa desobediência, nós chegamos ao texto-chave da nossa aula de hoje. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. O coração na Bíblia, ele é o centro da vontade, das decisões, da direção interior. Então, Deus está dizendo: vou levantar alguém que não governa a partir do medo, mas a partir da obediência. E aqui nós temos Deus mostrando que Ele não está procurando perfeição, mas Deus está procurando direção. O problema não é errar, mas é não se deixar governar. E foi exatamente o que Saul fez. Saul governou a partir de si mesmo, mas ele não governou a partir da obediência
e da vontade do Senhor. E fazendo desse momento um momento de reflexão, quantas vezes eu fiz algo para Deus, mas sem consultar Deus? Quantas vezes a pressa acabou falando mais alto do que a obediência? Eu obedeço quando eu concordo ou porque Ele é Senhor? Talvez diante dessa história alguém possa dizer: mas Saul não estava tentando ajudar? Na verdade, sim, mas boas intenções não substituem obediência. Deus não unge iniciativa independente. Olha o que diz em Provérbios 14:12. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele é morte. Antes de Deus levantar Davi, ele precisou rejeitar um tipo de coração. Hoje não é sobre quem somos no altar, mas sobre quem nos governa quando ninguém está nos vendo. Talvez você esteja perguntando: mas nós não iríamos falar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus? Sim, ainda vamos falar sobre Davi nas próximas aulas, porque essa fala, o homem segundo o coração de Deus, ela surge no contexto da rejeição de Saul. Nós vamos finalizar essa aula com uma oração, e se você tem curiosidade, se você tem sede, tem desejo de entender o que de fato é o homem segundo o coração de Deus, eu já te convido para a próxima aula. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, não queremos apenas fazer coisas para Ti. Queremos ser governados por Ti, Senhor. Sonda o nosso coração, alinha a nossa vontade e nos ensina a esperar pela Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Te espero na próxima aula. Um grande abraço.